Ok? Então, a avaliação global está chegando. Então, vou pegar agora e fazer uma revisão do basicão de vetores. Porém, o ideal é que, além dessa revisão, vocês peguem aqueles vídeos específicos, né? Foram 5 sobre vetores, e assistam. Ok? Assim como os de movimento uniforme e também de movimento uniformemente variado. Aqui só vou dar uma visão geral do básico que a gente precisa saber sobre vetores. Porém, é uma ferramenta que a gente vai precisar ir muito mais adiante. Tá ok? Então precisa de um aprofundamento maior, que justamente são os vídeos anteriores. Basicamente, você tem o que? Grandezas físicas. O que é uma grandeza física? É tudo aquilo que a gente consegue medir. Consigo medir massa, temperatura, velocidade, aceleração, força. Porém, o que é que acontece? Tem grandezas que quando a gente diz o valor e a unidade, a gente já entende completamente. Ok? A duração de uma aula, 50 minutos. Tempo tem direção? Tem sentido? Não. Então, tempo é uma grandeza escalar. Toda vez que eu disser o valor e a unidade e você entender perfeitamente, trata-se de uma grandeza escalar. Massa, 60 quilos. Preciso dizer mais alguma coisa para você entender a massa do corpo? Não. Massa é uma grandeza escalar. Porém, por exemplo, força. Vou aplicar uma força de 30 newtons no corpo. Dá para saber o que vai acontecer com esse corpo? Não, porque existem infinitas possibilidades. Eu posso empurrar esse corpo para baixo, puxar para cima, empurrar para frente, para um lado, para o outro. Então, para ficar mais específico, eu tenho que dar o quê? A direção e o sentido da aplicação dessa força. Então, força já não é uma grandeza escalar, é uma grandeza vetorial. Toda grandeza que, para ficar bem definida, a gente precisar dar, além do valor, a direção e o sentido, é uma grandeza vetorial. Deslocamento é uma grandeza vetorial, velocidade é uma grandeza vetorial, aceleração é uma grandeza vetorial. E tem muito mais grandezas vetoriais. Porém, vou apresentando à medida que a gente for avançando no curso. Então, o que é que acontece? Toda grandeza vetorial, como ela tem uma direção e um sentido, eu vou representar através de um vetor, de uma flecha. Esse vetor, ele tem uma origem e tem uma extremidade. Marivaldo, e o valor da força e o valor da velocidade está associado ao quê? Ao tamanho do vetor. Ó, o módulo do vetor corresponde ao tamanho dele. Se eu digo ó, que cada centímetro corresponde a 10 newtons, um vetor de 20 centímetros corresponde a quanto? A 200 newtons. Newton é a unidade de força, que foi uma forma de homenagear o grande Isaac Newton. Grande físico, astrônomo, matemático. Então, foi um cientista que contribuiu em muito, não só para a física, mas para a matemática, a astronomia e as ciências de um modo geral. Agora vem, como somar essas coisas? Como somar grandezas vetoriais? Como somar vetores? Primeiro a gente viu como somar graficamente. Então a gente viu que basicamente tem duas regras. A regra do polígono, que basicamente diz o seguinte: se eu tiver aqui ó, vários vetores, não importa a quantidade. Ó, a regra diz o seguinte: para somar dois ou mais vetores, devemos colocar a origem de um colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem, e o vetor soma é aquele que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então vamos nessa. Ó, eu vou pegar o A, vou pegar o B, vou pegar o C. Quem é o vetor soma? É o vetor que parte de onde? Da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Pronto. Esse é o vetor soma A mais B mais C. Agora, claro, isso aqui a gente não faz à mão livre. Sempre uma questão desse tipo, ela vem num papel quadriculado, numa folha quadriculada. Por quê? Porque se eu mudar o tamanho do vetor A, eu não tenho mais o vetor A. Se eu mudar a direção do vetor A, eu não tenho mais o vetor A. Se eu mudar o sentido, também. Então, como eu não posso mudar nenhuma característica do vetor, eu tenho que transportar o vetor daqui para aqui. Mas isso a mão livre não dá. Então, por isso que vem lá o quadriculado. A outra regra que a gente viu
foi a regra do paralelogramo. Que basicamente é para somar dois vetores, tá ok? Mais de dois vetores, geralmente a gente usa a regra do polígono, se for resolver graficamente. E dois vetores, geralmente usamos a regra do paralelogramo, que diz o seguinte, ó, eu tenho aqui dois vetores, ó, o vetor A, tenho aqui o vetor B. Essa regra manda colocar a origem de um colada com a origem do outro, ok? Veja que agora é origem com origem. Traça uma linha paralela ao vetor B, partindo da extremidade do vetor A. Traça uma linha paralela ao vetor A, partindo da extremidade do vetor B. Marivaldo, por que o nome é regra do paralelogramo? Quando traça essas linhas, o que é que você acha? Um paralelogramo. E o vetor soma, quem é, Marivaldo? É o vetor que parte do encontro das origens e vai até o encontro das linhas. Achei aqui o vetor S. Marivaldo, se eu tivesse utilizado a regra do polígono, eu encontraria a mesma coisa? Claro. Ó, o B seria onde? Aqui. E aí teria o vetor soma, o mesmo resultado, o mesmo vetor S. Aí depois vimos a adição analítica de vetores. O que é isso? Agora eu quero saber o tamanho do vetor soma, só que eu não quero fazer desenho, eu quero fazer conta, tá ok? Eu quero calcular o módulo do vetor soma, uma vez que eu tenho o módulo dos vetores. Então a gente viu como fazer isso em algumas situações. Primeiro, se eu tenho vetores com a mesma direção e o mesmo sentido, para essa situação, a gente viu que o módulo do vetor soma corresponde à soma dos módulos desses dois vetores. Depois a gente viu o seguinte, se os vetores têm mesma direção, porém sentidos contrários, como é que eu acho o vetor soma? Eu vou subtrair. E aí a gente fez um acordo. Como eu quero o módulo, eu vou me preocupar sempre em pegar o maior e subtrair, tá ok? O menor dele. Então vamos nessa. Então nesse caso, o módulo vetor soma seria o módulo de A, que é o maior, menos o módulo de B. A outra situação que a gente viu foi o caso de dois vetores perpendiculares entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus entre si. Então a gente viu que se eu tenho um módulo de A e eu tenho um módulo de B, simplesmente eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. E o caso geral? O que é o caso geral? O caso geral é o seguinte, eu tenho dois vetores formando entre si um ângulo alfa qualquer. Então, para esse caso, ok? Como é que eu acho o módulo do vetor soma? S ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB cosseno do ângulo. Marivaldo, quando você fala que é geral, eu posso resolver essa situação a partir dessa equação? Pode. Mas por que fazer isso? Se você pode simplesmente somar os módulos. Mas observe, se você quisesse fazer isso, qual o ângulo entre esses dois vetores? Eles têm a mesma direção, o mesmo sentido. Qual o ângulo entre eles? O ângulo entre eles é 0. E o cosseno de 0, quanto é? 1. Então você cairia na seguinte situação, A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB vezes 1, 2 vezes AB. Se você arrumasse isso aí, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, você ia identificar como sendo um produto notável, não é isso? O quadrado da soma, ou seja, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, você vai identificar isso aí como sendo A mais B ao quadrado. Como você está trabalhando com o módulo dos vetores, essa quantidade aqui, ó, você sabe que é uma quantidade o quê? É uma quantidade positiva. Então, sem problema nenhum, ó, eu posso chegar à conclusão que S é mais ou menos a raiz de A mais B ao quadrado, A mais B ao quadrado, ó, como é uma quantidade positiva, ó, posso cortar,
Então, chego à conclusão que vai dar o quê? A mais B. Ah, Marivaldo, então realmente, ó, eu posso aplicar essa equação para resolver essa situação, que é trivial. Só que não tem por que fazer isso. Então, o que é que eu acabei de mostrar? Que essa é a equação geral. Outra situação que é bom você saber é o seguinte, quando ele pede o vetor diferença. Ao invés de pedir A mais B, ele quer A menos B. E aí eu demonstrei que o vetor diferença ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok? Se ao invés de A mais B, do vetor A mais B, eu quero o vetor A menos B, o que seria o vetor A menos B, Marivaldo? Seria justamente, ó, está aqui o A, está aqui o menos B. Ó, o que é menos B? Um vetor de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário de B. Então, ó, usando a regra do paralelogramo, o que seria o vetor A menos B? Seria esse vetor aqui. Então, qual o módulo dele? É assim que eu encontro. Outra informação importante que você precisa saber sobre os vetores é decompor. Porque em várias situações que a gente vai ter, aí pelo nosso caminho aí com a física, a gente vai ter um vetor que vai, por algum motivo, complicar a nossa vida. Trabalhar com ele vai dificultar a nossa vida. Então, o que é que a gente pode fazer? Ao invés de trabalhar com ele, a gente pode decompor esse vetor em dois vetores perpendiculares entre si, ó, cuja soma dá o vetor anterior, que estava atrapalhando minha vida. E aí, esse vetor que estava atrapalhando minha vida não existe mais para mim, o que existe agora, Vy e Vx. Eu não entendi como você encontrou Vx e Vy. Eu imaginei aqui, ó, uma vertical aqui, ó, o eixo Y, por exemplo, e uma horizontal, uma reta horizontal aqui, ó, o eixo X, por exemplo. E simplesmente, ó, coloquei esse vetor aqui na origem dos eixos Y e X, e aí eu fiz o seguinte, tracei uma linha a partir da extremidade de V paralela ao eixo X. Achei quem? Vy. Tracei uma linha a partir da extremidade de V paralela ao eixo Y. Quem eu achei? Vx. Se eu sei esse ângulo aqui, olha o que é que eu vou encontrar, ó. Se eu pegar Vx, somar com Vy, ok? O que é que eu vou obter? V. Se eu conheço esse ângulo, observe o seguinte, o cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente, ó, isso aqui é um triângulo retângulo, já que eu tenho aqui componentes ortogonais, não é isso? Ó, elas são perpendiculares entre si, então isso aqui é um triângulo retângulo. Sei que o cosseno de alfa é o cateto adjacente, cateto vizinho, sobre a hipotenusa. Conclusão, Vx vai ser quem? V vezes o cosseno do ângulo. O seno do ângulo, cateto oposto, Vy sobre V. Então, quem é Vy? V vezes o seno do ângulo. E a expressão vai ser sempre essa. Vx, V vezes o cosseno do ângulo, Vy, V vezes o seno do ângulo. Agora, cuidado. Qual ângulo? O ângulo que o vetor forma com a direção horizontal. Tá ok? Então, não é o ângulo que ele forma com a vertical. Porque se eu pegar o ângulo que forma com a vertical, aí vai inverter. Eu vou pegar o complementar de alfa, não é? Então, como é que vai ficar? V vezes o cosseno do complementar de alfa, que a gente já viu que o cosseno do complementar de alfa é o seno de alfa. Então, Vx ficaria V vezes o seno de alfa, Vy, V vezes o cosseno de alfa. Tá ok? Então, cuidado. O ângulo que a gente pega é o ângulo com a direção horizontal. E aí, sempre Vx vai ficar V vezes o cosseno, Vy, V vezes o seno. Outra informação. Ele quer que eu dê o módulo de dois vetores. Ele não me dá a direção, não me dá o sentido desses dois vetores. Tem como resolver isso? Não. Ele me dá dois vetores. Um com módulo, ó, x, o outro tem módulo y.
Eu quero saber o módulo do vetor soma. Não tenho como saber. Mas eu sei o seguinte, o maior resultado que eu posso ter somando x e y é se eles tiverem o quê? A mesma direção e o mesmo sentido. Ok? E aí essa soma vai ser o quê? X mais y. E o menor resultado que eu posso ter é se eles tiverem a mesma direção, porém sentidos contrários. Que aí eu vou ficar com x menos y. Ou seja, eu não sei o resultado dessa soma, mas eu sei que vai estar entre x menos y e x mais y. Então agora é debruçar sobre esse material que vocês têm, lista de exercícios, quanto os vídeos, né? E fazer uma revisão mais ampla sobre os temas movimento uniforme, movimento uniformemente variado, vetores e velocidade escalar média, que são os temas da avaliação global.